Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa videoaula. Então nessa primeira videoaula aprenderemos um pouco sobre o Microsoft Office Word, né? Um pouco sobre o comportamento, sobre as guias e grupos e funções desse fantástico software aí que está há muito tempo na frente do mercado. Então, o Microsoft Office Word ele foi criado pela Microsoft há muito tempo, por então Bill Gates, né, que é o proprietário da Microsoft. Então, o Microsoft Office Word ele permite você editar documentos de uma forma bastante simples. Então, ao invés de ficar aquela tela preta, como todo mundo ficava antigamente, você tem aí um editor visual que você consegue arrastar com o mouse, né, os objetos, digitar com o teclado e aí facilitar a sua vida. No entanto, muitas pessoas ainda não utilizam ele em todas as suas funções. E é isso que nós estamos pretendendo mostrar aqui. Um pouco de todas as funções do Word e como ela se aplica no seu cotidiano, tá bom? E aí com isso vai ter muito mais produtividade, né? Então você vai conseguir replicar, aplicar, conhecer um pouco mais sobre as funções de página inicial, inserir, design, layout, ferramentas. Então tem muitos recursos que você pode estar utilizando aí para adiantar e até dar uma produtividade nas suas atividades, tá bom? Então, para começar, nós temos aqui o menu arquivo, que é o primeiro menu. Então, nele você consegue ver a página inicial, criar um novo arquivo, abrir um arquivo, ter informações, salvar um arquivo, salvar como e assim por diante. Então, essas funções veremos um pouco mais para frente, mas no momento nós faremos realmente um processo de formatação, né? Por que isso, né? Por que formatação? Porque formatar é a primeira opção que está para você no Word. Então, quando você abre o Microsoft Word, tem lá página inicial, área de transferência e fonte. Então, esse aqui é o primeiro recurso que você utiliza e praticamente dos principais que você usa quando você está formatando um texto, quando você está modificando o tamanho, o tipo da letra, se está em negrito, sublinhado, itálico, subscrito, né? Então, sobrescrito e assim vai, né? Então, você tem sobrescrito aqui e subscrito. Ok? Então, você tem diversas funções aí para fazer. E eu acredito que a principal delas é a função copiar, recortar, colar e pincel formatação. Por que isso? Porque copiar permite copiar um texto e colar no outro local. Por exemplo, vou selecionar o texto aqui, poemas, eu posso selecionar com o mouse, não é isso? E clico aqui em copiar. Aí eu clico aqui embaixo e clico, né, página inicial, botão colar. Aí eu colei esse texto apenas, joia? Então eu quero copiar agora esse texto aqui, ó, o texto completo. Eu vou copiar ele, cliquei em copiar, vou dar um enter, vou clicar aqui em colar. Pronto, joia. Então o que eu fiz agora? Eu copiei um texto e colei em outro local. Qual a diferença da função copiar e recortar? Bom, copiar ele copiou daqui e colocou aqui. O recortar, se eu selecionar esse texto todo, né, clicar aqui recortar e clicar aqui embaixo, né, colar, página inicial, colar, ele o que acontece? Vou de novo, selecionar todo, recortar, vou clicar aqui, dar um enter, colar. Então, note, quando ele recortou um texto, o texto sumiu daqui, ou seja, é como se fosse um papel mesmo. Você tem um pedaço de papel, você recorta e coloca em outro local, né? Então, você retirou de um local e colocou no outro. Já o copiar é como se fosse tirar uma foto dele. Você vai lá, tira uma foto e coloca no outro local. Então, assim, então essa praticamente é o grande paradigma, copiar e recortar, né? Então, muitas pessoas acabam utilizando recortar sempre, né? Mas quando você precisa recortar é que você quer remover esse texto de um local. Qual o risco de eu copiar um texto em uma carta? Você vai lá, copia o texto, só que às vezes você queria recortar, remover ele da sua carta. Ou seja, um texto antigo pode estar ali no seu documento ainda. Então, não é legal você fazer isso. Pronto, então eu tenho aí copiar, recortar e colar. E qual esse aqui, colar, né? Na realidade não é colar, é um pincel formatação. Note que é um pincel, parece um pincel com cola, mas não é bem assim. É pincel formatação. O que ele faz? Ele copia a formatação de um local e aplica em outra. Por exemplo, vou selecionar esse texto aqui, né? Poemas. Eu vou colocar aqui, ele vermelho e negrito. Vou selecionar esse texto, vou clicar em pincel formatação. Se você colocar mouse aqui, você consegue enxergar, entender o que ele funciona. Ó. Gostou da aparência de uma seleção específica? Você pode aplicar essa aparência em outro texto, outro documento, né? Então eu vou clicar aqui em pincel formatação e aí ele fica, ó, meu mouse. Tá vendo que meu mouse mudou agora? Ele tem uma setinha o pincel. Então se eu clicar aqui, ó, e arrastar, eu seleciono esse texto pega as propriedades da formatação de poemas. Qual é a formatação de poemas? Vermelho, negrito. Soltei, pronto, tua vermelho e negrito. Vou selecionar novamente, selecionei poemas,
pincel formatação, né? Poemas, Manuel Bandeira. Soltei, prontinho, né? Então, agora, o que aconteceu que vocês perceberam? Que quando eu cliquei aqui, né, em poemas, selecionei, e cliquei em pincel formatação, eu preciso o quê? Toda vez que eu for formatar, eu seleciono no objeto, clico em pincel formatação e clico no outro, né? Então, clico de novo em poemas, clico aqui, né, no botão e seleciono. Ah, mas está muito trabalhoso, Thales. Eu quero ganhar tempo nesse processo. Como que eu faço? Eu vou dar um Ctrl Z para voltar, né? O atalho é Ctrl Z, que eu estou fazendo, que é aqui, né? Desfazer, tá vendo? Desfazer. Aqui eu refaço. E aqui eu desfaço. Como que eu faço para ter produtividade? Que eu quero clicar nesse aqui e selecionar todos, de maneira intercalada. Como que é? Então, para clicar apenas uma vez, eu executo uma vez. Se eu clicar duas vezes, ele fica com a função aplicada. Aí eu posso clicar aqui, ó. Eu posso ir clicando onde que eu quero. Então fica bem mais prático, né, se você selecionar um e ir caminhando, né? Então, quando eu clico duas vezes, ele fica lá fixo, né? Então minha opção fica fixa, tá vendo? Fica o meu mouse, vai ficar com a setinha até que eu faça o quê? Até que eu clique aqui de novo, ou que eu pressione a tecla ESC do teclado, que é a primeira tecla do lado esquerdo, né, na parte superior. É Escape, né, de escapar. Então aí eu saio dela, ó. Prontinho. Então, pessoal, nessa videoaula vocês aprenderam um pouco sobre o grupo área de transferência dentro da guia página inicial, né? Lá eu tenho copiar, colar, recortar e pincel formatação.